Hola a todos, sean Olá a todos, sejam bem-vindos ao evento Novos Antibióticos frente a micro-organismos gram-negativos multiresistentes, integração dos PROA com os programas de controle de infecções, que desenvolvemos no lançamento do curso Multiresistência 2025, abordagem integral das infecções na era de micro-organismos difíceis de tratar. Um curso organizado pela Rede de Educação Contínua para a Iberoamérica, junto à Associação Mexicana de Infectologia e Microbiologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Infectologia, com apoio da Associação Panamenha de Infectologia. Além disso, do patrocinamento de doenças infecciosas e microbiologia clínica da Espanha e Portugal. Sejam todos bem-vindos. A seguir, vou apresentar esses privilegiados palestrantes que nos acompanham. Da Espanha está conectado o Dr. Juan Pablo Orcajada, chefe de serviços de doenças infecciosas do Hospital Mar, coordenador do grupo de pesquisa em patologias infecciosas e antimicrobianos e professor agregado da Universidade Pompeu Fabra do Barcelona. Boa noite para você, doutor. Boa noite a todos. Muito obrigado. Também damos as boas-vindas ao Dr. Javier Farina, conectado da Argentina, médico especialista em infectologia e medicina interna. Boa tarde, Dr. Javier. Boa tarde a todos. Obrigado por compartilhar ideias entre colegas e esperando receber perguntas que tentaremos responder a maior quantidade no final da sessão. Muito obrigado. A seguir, apresento a doutora Patrícia Rodrigues Zulueta, do México, chefa da Divisão de Infectologia de Adultos do Hospital Dr. Manuel Gea González, na cidade do México, professora de Infectologia e pós-graduação da UNAMI e Universidade La Salle. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde a todos os participantes. É uma honra estar aqui hoje com vocês. A seguir, vou apresentar o Dr. Alberto Chevavo, do Brasil, diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa tarde, Dr. Chevavo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais um ano, mais um curso, e espero que seja uma tarde, noite proveitosa para todos. Muito obrigada, doutor Chevavo. Aproveito para comentar a todos os participantes que esse evento tem interpretação simultânea espanhol-português, português-espanhol. Para isso, apenas devem escolher o idioma da sua preferência por meio do ícone de interpretação dentro do Zoom. E a seguir, então, um prazer apresentar as palestrantes dessa tarde para a temática central do evento. Apresento a doutora Mila Monteiro, chefa da seção de infectologia, infecção nosocomial do Serviço de Doenças Infecciosas no Hospital do Mar, professora associada da Universidade Pompeu Fraga, em Barcelona. Boa noite, doutora Mila. Boa noite a todos. Boa tarde também. E daqui do verão catalã, estou muito contente de estar com vocês e muito obrigado pela enorme participação e a enorme tarde que nos espera e o enorme curso que nos espera no futuro, a partir de outubro. Muito obrigada. Obrigada. E por último, não menos importante, um prazer apresentar a doutora Wanda Kornstein, conectada da Argentina, coordenadora de PROA e chefa de Prevenção e Controle de Infecções do Hospital Universitário Austral, com credenciamento da International, diretora da pós-graduação de infecção da Universidade Austral. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Do frio da Argentina, tomara estejamos com o calor da Espanha. Agradeço a equipe docente, Javier, a equipe toda, por essa convocatória de educação médica contínua e feliz de poder participar desse evento, onde podemos escutar as experiências dos meus colegas, que admiro, e as pessoas que participam. Muito obrigada.
Bom, feitas as apresentações, a seguir deixamos a palavra à doutora Mila Monteiro, que vai compartilhar tela para iniciar a palestra central prevista para hoje, novos antibióticos frente a micro-organismos gram-negativos multiresistentes. Doutora Mila, se você pode compartilhar a tela. Sim, só um minutinho. Bom, iniciamos. Eu tenho a sorte de falar do assunto eixo da apresentação, que são os novos antibióticos para os novos gram-negativos multiresistentes. Realmente é um prazer estar aqui e tentar resumir o impacto que tem no tratamento desse grande desafio, que é tratar os gram-negativos multiresistentes nos poucos minutos que a gente tem. Vou tentar para todos fazer o melhor possível. Então, como início, vou falar da foto do impacto dos gram-negativos com dados epidemiológicos robustos e impactantes. Os antibióticos disponibilizados, falando e comparando com os clássicos contemporâneos, modernos e futuros, e o posicionamento dessas novas opções terapêuticas e em que se diferenciam entre eles, para depois encerrar com conclusões e reflexões. Essa é a foto do que implica ter germes multiresistentes no mundo. Falamos de milhões de mortes associadas, que falam de quase 5 milhões em 2019, e em nossa região, que é a região da Europa Central, de 77.600 mortes. Portanto, é um grande problema e impacto e assunto a ser resolvido. Sabemos que existem patógenos priorizados por Organizações Mundial da Saúde para orientar, ter e comercializar e contar com novas opções terapêuticas. Todos os que são resistentes, bom, todas as bactérias resistentes e como prioridade altas pseudomonas resistentes também a carbapenem. Essa é a foto do fracasso. Aqui entramos em matéria, porque assim que vamos associando e comercializando, tratando, utilizando novas opções terapêuticas, dessa forma praticamente paralela, começamos a ter mecanismos de resistência, por exemplo, na comercialização do mepenem em 1985, contamos já com a presença, e em 1990 como mepenem. Em 96 já tínhamos a KPC no mesmo ano e assim sucessivamente, Ervacapenem em 2001, no mesmo ano, a OSA 48. Portanto, alguma coisa que não estamos fazendo bem e algo que devemos refletir para melhorar. Essa é a foto, muito local, Europa, mas é para ver como isso gera um aumento progressivo e desigual. Em 2012, tínhamos 0,8 de carbapenemasas resistentes a carbapenemasas, e 10 anos mais tarde encontramos na Espanha com 5,7%, mas ao redor, todos nossos vizinhos da Europa do Leste, Grécia, Ucrânia, Sérvia, falam de percentuais de resistência a carbapenêmicos nas Klebsiella que superam 50%. E essa é nossa epidemiologia local. Nós temos que conhecer quais nossos germes resistentes e que mecanismos de resistência tem, que tem nossas ectobactérias, carbapenemasas, mais a OXA 48 e são as mais típicas, e também as outras de VIM e NDM e as pseudomonas. Não temos tantas carbapenemasas, mas sim dentro das NB tem um predomínio claro. Portanto, nós temos que tentar sair desse cenário e fazer a arte do bom uso do tratamento antibiótico, que certamente minha colega vai falar, que é trabalhar em otimizar o tratamento antibiótico usando a droga certa, a dose certa e a duração certa do antibiótico. Portanto, hoje encontramos
como arsenal terapêutico clássico, que felizmente cada vez aprendemos mais a utilizar, que são aminoglicócidos, que sabemos que não devemos dar em monoterapia complexa, Astronam como um bom companheiro, a colistina, sua otimização dos parâmetros de KPD, a sua posologia para ser mais eficaz, a fosfomicina e a etiglicerina. Falamos de antibióticos contemporâneos porque alguns hospitais, com a desigualdade que isso implica, ceftodomactam, avibactam, temos experiência há 10 anos utilizando, e também relevactam, berberbactam e cefidocol. E depois, dentro dos modernos, astronevactam, cenibactam, sidebactam e enemetorbactam. E a fusão que eu chamei, que é um pouco antiga com o contemporâneo moderno, que é associar astronavactam com acibabactam e azubactam associado a outro inibidor da betamalase e a volta de outro fármaco como a rifabutina, que nos dá uma luz no tratamento desse tipo de questões. E que tem de novo em comum esses novos remédios? A maioria são beta-lactâmicos, que a maioria, a forma de otimizar vai ser otimizando o tempo, a forma de administração, a posologia, dosagem, porque são tempos dependentes, como a maioria também, eliminação, metabolismo e vias de distribuição, que precisamos experiência em vida real, porque temos escassos números de pacientes e estudos que dão a comercialização. Se um antibiótico muitas vezes preservados e reservados para infecções gram-negativas complexas e que devemos preservá-los. A foto das cores que dizem temos boas notícias, temos mais opções contra as BLE, contra as KPC, continuamos a ter muita dificuldade para ter opções contra as metabectalatamase e, sem dúvida, frente a Cinectorbacter multiresistente continua a ser um micro-organismo muito difícil de tratar, com poucas opções terapêuticas. Indo para os tratamentos contemporâneos, dizer que os ceftriaxone e ectovaltam e cada um tem um lugar no mundo. O ceftriaxone e ectovaltam, sem dúvida, um lugar no mundo, no mundo como um antipseudomônico, deu uma luz no tratamento de abscessodomone, além da sua absorção frente às beta-lactamases classe A, a KPC, que nesse caso não deveria ter ação, se tem uma afinidade importante frente às PNP, é pseudomone, e uma questão diferenciadora contra as pseudomonas que faz o lugar no mundo. Há estudos que já explicam a sua capacidade ou possibilidade diferenciadora e melhorada em comparação com as opções terapêuticas antigas ou clássicas, como a colistina, a aminoglicócido, isso é de 2020, e um estudo retrospectivo com uma questão importante que fala da superioridade do Celexotom Sotobaltam e se associa com sanação clínica com 2,63 e supera o tratamento até esse momento disponível. Depois, Matevacete, em especial em bacteriemia e focos difíceis de tratar, como a pneumonia associada à ventilação mecânica, também diferencia e posiciona cetrobactam com melhores resultados clínicos e na mortalidade ao dia 30 e, sem dúvida, com um papel diferenciador na nefrotoxicidade com menos que quando comparada com colistina ou aminoglicose. Testosteronilobactam, inibidor de beta-lactamase, inclusive BLE, AC e carbapenimases independentes. E assim, aqui aparece a KPC e a OXA. E continua sem ser ativo a mectalactamasa. Esse é um CID de 2018 que compara cefazime avibactam com colistina e o que diz que a probabilidade de ter melhores resultados, é muito superior no campo de cefazime e avibactam. É um estudo prospectivo e observacional. Portanto, surge a cefazime avibactam como alternativa e com outras terapias comparativas no tratamento de
de carbapenemase e, sem dúvida, posiciona e, felizmente, já temos experiência no uso. E esse outro estudo, que é um CID de 2018, que é um propensity score, que compara a eficácia de cesatimina em pacientes com infecções de carbapenemase e que diz a terapia que inclui cesatimina Vivactam é um fator de proteção de mortalidade 30, seja ou não de. E aqui surge a foto devastadora, que é a comparação de ceftazina Vivactam com cefazane Ceftobiprole, e no estudo Cactus, que é um estudo retrospectivo observacional americano, que analisa infecções difíceis de tratar por multiresistentes, onde diz, Ceftobiprole mostra maior teste clínico, sobretudo em pneumonia, sem ter diferenças em mortalidade, mas o que impacta é que há até 30% de resistência a cestolosan, aftazocimab e Vivactam no tratamento. Isso estamos falando de antibióticos relativamente novos que poucos anos nós usamos e temos 30% de resistência. Meropenem vectormactam é um derivado cíclico borônico, excelente inibidor de beta-lactamase de classe A e C, KPC, BLE, IgM, etc. E os estudos pivotais foi Tango 1 e 2 e seu lugar no mundo foi restabelecer a atividade de carbapenem frente a enterobacteriales produtores de KPC. Escasso impacto sobre metalovelactamasas ou carbapenemasas tipo OXA e efeito limitado nos fermentadores. Esse aqui é um estudo, as primeiras experiências com 20 pacientes, e aqui eu quero resgatar isso do surgimento da resistência. Nesses 20 pacientes, um terço, 35%, aos 90 dias tiveram algum fracasso microbiológico. E há um caso que um paciente que tem uma questão abdominal, já um isolado, que era resistente a Vivactam, e tinha uma KPC 31 e tinha um CMI perfeita de 0,12 e que com um foco mal controlado abdominal desenvolve uma cultura com uma resistência a Venocamen Benobactam com uma CMI de 8 e mutação na porina 36. Esse é outro estudo que compara Venopenema Benobactam versus carbapenem resistente sobre a carbapenem resistente, e é muito interessante porque não encontra diferenças no sucesso clínico em ambos os grupos, nem também na mortalidade de 30 a 90 dias, porém há um fracasso microbiológico e um desenvolvimento de resistência em 5 pacientes, dos quais 3 receberam Cefazime em monoterapia e em nenhum dos casos estava no campo disso. E outra questão aqui, outro warning, é cuidado na presença de KPC, a possibilidade de gerar em monoterapia com Cefazime e Vivactam mutações e desenvolver resistência. E Mirelle, no lugar no mundo, inibidor de beta-lactamase classe A e C, também ação contra as KPCs, BLEAM-C, estudos pivotais Restore, IMI e IMI2. E aqui surge a luz em que também tem potente atividade de pseudomonas geneginosas nas cepas com perda de PDR e supressão de ANSE. Então, surge a cor verde na possibilidade da sua ação antipseudomônica adicionada. É um estudo de vida real, de 8 casos de usos, 4 multiresistentes e 4 KPC, que são as produtoras de KPC, todas com monoterapia, Mirelle, e com foco difícil de tratar, e 100% dos casos se obteve uma sanação clínica. E esse último, a última revisão sistemática, que hoje tem 8 estudos apenas, com 800 pacientes, incluídos 900 quase, onde diz e confirmam que o MR
surge e ter um perfil seguro e ser uma alternativa útil para o tratamento de infecções devido a gram-negativos multiresistentes. Cefiderocol, novo mecanismo de ação, um híbrido entre ceftazidima, avibactam e cefepime. O grupo catecol, o que faz essa fração, a catecol adicionada, dá a proporção e o que se une ao ferro livre, e tem um mecanismo de novidade que o que faz ao entrar, o cifederocol resiste mediante os canais da levorina e a sobreexpressão das bombas de fluxo. Cifederocol, caminho verde todo. Depois vamos ver com nossa experiência em vida real, mas ação frente a KPC, NDM, OXA 48, carbapene resistente, carbapenêmicos, carbapenêmicos com seu warning e seus medos, e também com outras questões, o pivotane e o PNT e o credit, e esse famoso warning na rama que falava de maior mortalidade, etc. Há estudos novos, recentes, que nos dão mais luz no caminho, especialmente nesse que de gram negativo, onde a N maior é pseudomonas multiresistente, que fala de números extraordinários, e 261 pacientes, em total 174 pacientes com pseudomonas, com uma sanação clínica de 89% e uma mortalidade de 17%, muito baixa para a série nas quais estamos. Essa é a sua análise de parceiros para NMBL. Tem um número importante acá de 20 e fala de uma população clínica de pseudomonas de 87%, um sucesso clínico de 90% e mortalidade de 15%. E aqui falam isso que depois vamos discutir, que quanto antes damos cifederocol, a resposta a maior sanação clínica e redução na mortalidade em 8,5% no dia 28, quando se utiliza em primeira linha em comparação com linhas posteriores. Esse é o estudo PRU europeu, cifederocol a pleno, a França, Itália, Europa, a Alemanha, Reino Unido, praticamente em 600 pacientes incluídos. E aqui é sua análise, isso não foi publicado ainda, mas foi no último reunião de Viena, onde se posiciona nesse caso muito bem o cifederocol contra a Stenostophormona maltófila. Então, em algumas guias já é recomendado como uma opção terapêutica certa. E para encerrar, vamos aos antibióticos modernos, futuros, e que em alguns casos, e na maioria do nosso mundo no qual estamos, estão chegando. Acetonam Avibactam, Cefime Enamizibactam, Cefine Taniorobactam, Cefime Sidebactam. ¿Por qué Astronam com Avibactam? Porque Astronam, a combinação, permite que Astronam atue frente às metas de victalatamase. Os monobactâmicos não contam atividade contra as NVD e Avibactam contrarreste a presença de uma devaforinasa, de um HTC, uma ossa. Esse é um estudo microbiológico brutal, que são mais de 160 mil cepas de enterobactérias. É o programa Atlas, muito conhecido e tem muito peso a nível microbiológico e evidência, e que o Actrivin foi de 99,8 para todas as enterobacteriales inibidos com uma CMI menor ou igual a 4. E dentro das metabacteriotamases, 98,4. E apenas 10 cepas foram resistentes, das quais 5 foram NM5, 8, e 2 NDM1. A NDM5 considerar nas resistências. Dados poucos e de experiência clínica muito limitados. Temos o estudo Rejuvenate, que é na fase 1, para avaliar segurança, PK, e toda a parte básica de Astronam Avibactam. E aqui, e outro, o estudo SAMBLE, que tem
questões mais pequenas, mas leva à comercialização concedida pela Comissão Europeia em abril de 2024. Aqui comparamos a meropenem más merocolistina en focos difíceis de tratar frente a Astronam, Avibactam, e depois a Sample, que são apenas 15 pacientes, comparado com a terapia melhor disponível e com resultados muito alentadores e diferenciadores a favor de Avibactam. Cefivime e Avibactam tem uma semelhança, atividade, a BLE, as terapias disponibilizadas, tem um grupo metilo no triazol de Minobactam que permite integração com um enlace de hidrogênio que não se observa em Sinobactam e serviria seu papel no mundo como poupador de carbapenêmicos. E esse é um estudo muito interessante que compara Sinobactam contra na combinação não pouco frequente de Oxa 48 associado a BLE, e esse é um estudo muito interessante com essa combinação. E para encerrar, a presença de duplo e triple carbapenimases nesse mundo, no mundo que nos rodeia, que é mais frequente, há um fenômeno emergente em hospitais espanhóis. Temos a associação de Oxa 48 com MDM5. Temos muitas pessoas que vêm da Europa do Leste que mostra essa combinação de Oxa, portanto, posiciona a importantíssima estratégia de realizar privados para as pacientes hospitalares em procedentes de áreas de alta intensidade, mas do duplo de carbapenimases, e aqui tem o papel diferenciador que tem Astronam Navtubactam na associação de Cefine Navtubactam. E, finalmente, o Cenefecine Navtubactam poderia se somar ao que soma ou oferece Astronam Navtubactam ou Sebrocou, e tem ação contra a KPC, contra a OSA 48 e MEVLs, especialmente VIM, e não contra a NDM, e, sem dúvida, nos dá uma luz no caminho a esperar. A função plano B, assassinando Navtubactam, otimizar Astronam fazendo uma fusão estendida de mais de 3 horas e associando dose alta de Sonivactam para ter essa ação com a beta-lactamase. E é um estudo italiano monocêntrico, onde há muita NVL, onde compara Astronam Navtubactam com Cibrocol e posiciona melhor a associação de Astronam Navtubactam com Cefidrocol, com uma melhor mortalidade na associação de Cinebactam com Astronam. E a Cinetobacter, esperamos mais opções, Subaltam, Urubactam, que estão aprovados só nos Estados Unidos, Cefidrocol, com suas limitações, e esse lugar esperançador de reviver a cerebrotina como opção terapêutica. E encerrando, temos desafios e oportunidades. Sem dúvida, a boa notícia é que temos um arsenal ampliado de gram negativo multiresistente. Devemos lutar por isso e priorizar conforme nossas questões, conhecer nossa epidemiologia local, porque ela que manda, escolher conforme o mecanismo de ação predominante e, sem dúvida, continua tendo um acesso desigual, com disponibilidade variável, segundo a área geográfica, segundo centros, custos e nossos usos racionais. É obrigatório, considerando o papel diferenciador e transcendente que tem um bom PROA e um bom trabalho em equipe. Portanto, sem dúvida, tratar germes multiresistentes é um desafio, e essa capacidade para se adaptar e reagir frente aos desafios sempre contribui com saúde. Muito obrigada, doutora Mila Monteiro. Excelente apresentação, muito conteúdo, muita novidade, muitos alertas. Houve várias questões
sobre a certificação que vai ser otorgada depois do evento. E aproveito para confirmar a todos os participantes que esse evento está sendo gravado e vai ficar disponibilizado nos próximos dias. E também vai ser um conteúdo, material sobre os cursos Multiresistência 2025, do qual formamos parte. A seguir, damos a palavra à doutora Wanda Kornstein, que também vai nos apresentar uma das temáticas centrais do evento, integração dos PROA com os programas de controle de infecções. Quando encerrar a apresentação, esperamos a todos para ter uma retroalimentação com os especialistas do painel. Doutora Wanda, por favor. Muito obrigada, Lea. Bom, é um desafio enorme poder dar essa palestra com um público tão heterogêneo, de países diferentes, em termos de programas de otimização microbiana infecções, mas é meu interesse tentar ver bem em detalhe como esses programas realmente são intercambiados e articulam quando temos um paciente. Então, como questão dessa palestra, dou um caso clínico: homem de 59 anos, EPOC, tabaquismo ativo, cardiopata e sem imunossupressão conhecida, que está em terapia intensiva em 2 de abril, com uma exacerbação de EPOC, com insuficiência respiratória, requerimento de ARM, e inicia o tratamento empírico com ampicilina sulbactam e terobicina. 7 dias depois, 8 dias, piora o estado clínico, se suspeita de uma pneumonia, e o resultado foi uma pneumonia associada com a pseudomonas quinoquinosis, padrão resistente. O paciente morre a 72 horas. Por meio desse caso clínico, talvez, como exemplo, podemos pensar que falhou e que podem fazer os PROA e os programas de controle de infecções para melhorar os resultados nos nossos pacientes. Então, proponho tratar 4 temas. Quais seriam os objetivos? Eu iria além no PROA e controle de infecções, mas também os programas diagnósticos. Quais os top 5 em controles de infecções? O PROA, como se posiciona frente às infecções hospitalares e como articulamos o restante. Hoje, de 2020, sabemos que devemos articulá-los porque, de um lado, o programa de controle de infecções trata de limitar a disseminação de germes resistentes e o programa de otimização de antimicrobianos tenta limitar a emergência desses germes. E há um tempo se falou que se implementa limpeza de mãos, PROA, poderiam reduzir 85% da carga da resistência antimicrobiana. Apenas 3 programas, um ótimo programa robusto de limpeza de mãos, limpeza hospitalar e utilização de antimicrobianos, que eu sinto, que sente a gente na prática. Na Argentina, às vezes é frequente que a gente diga: esse paciente tem pneumonia, esse precisa de um catéter, mas não se percebe como um fracasso, porque, na verdade, ter uma infecção associada à atenção sanitária é um fracasso do sistema da saúde. Também sabemos que é necessária uma mudança de comportamento cultural em todo nível, com estratégias que tenham multimodais para abordá-las. Queremos melhorar o entendimento e capacitação. Muitas vezes consideramos que sabemos fazer as coisas, mas quando a gente vai ver na prática cotidiana, misturamos alta colonização com baixa e nós mesmos vamos levando bichinhos do paciente de um lado para outro. Precisamos de um trabalho conjunto e participativo e são projetos de melhoria contínua. Esses 3 programas, para resumir, e esse aqui é um slide de uma colega, a doutora Nocciatelli, temos que considerar três coisas: a otimização diagnóstica e dar o teste diagnóstico adequado ao paciente que precise no tempo adequado. Não me serve a melhor laboratório de processamento microbiológico quando demora 10 dias o resultado. Tem que estar em tempo e forma e solicitar os testes conforme a suspeita diagnóstica. A otimização, o PROA, é a interpretação adequada, no tempo adequado. E, por último, complementário, é vigilar, prevenir e controlar sobre a prevenção dessas infecções dentro do hospital.
Qual seria o top 5? Como o público é tão amplo, eu falei o que seria para mim 5 pontos importantes que deveriam dar quanto ao programa de controle de infecções. O primeiro é a vigilância. Hoje devemos saber que temos que conhecer qual é a epidemiologia, a incidência de infecções, tem que ser contínua, tem que ser padronizada, tem que poder se reportar ao Sistema Nacional de Vigilância e, fundamentalmente, se aderir ao Sistema Nacional para que todos tenhamos as mesmas definições. O programa de limpeza de mãos, temos que ter um programa robusto, com uma cultura onde entendamos que a limpeza de mão é um padrão de cuidado. Escutei há um pouco tempo atrás um estudo randomizado e controlado que diz que há uma limpeza de mão e mostra como uma mortalidade de 50% maior quando não é implementado um programa de limpeza de mãos numa instituição. Não só os 5 momentos antes de tocar o paciente, depois de tocá-lo, depois de uma técnica séptica, mas também tentar levar toda a solução para toda a superfície. E controlar uma aderência sustentável pode melhorar os resultados e também abre a porta a algo que é difícil de falar, que é poder sair do isolamento de contato, porque isolamento de contato, em parte, substitui uma das falências que temos na limpeza de mãos. A limpeza ambiental, conhecer a técnica, o produto, padronizar, há múltiplos mecanismos para monitorizar o que sim, sei que nessa audiência, nesse público, há muitos infectologistas e às vezes não podemos incluir nessas questões, não é nossa área de conforto, mas devemos incluí-los, porque um hospital limpo talvez seja aquele que baixe os reservórios ambientais e tenha menores repercussões sobre nossos pacientes, sobretudo com o que a comentou a doutora, que toda vez temos mais mecanismos de resistência, combinações, e o ambiente hospitalar pode jogar um papel fundamental como reservório emergente desses mecanismos. Isolamentos, quando falamos de precaução de contato, não só colocar cartazes, que colocar toda a roupa hospitalar, quando talvez de cada paciente precisamos mudar as luvas, lavar as mãos e voltar a tocar o paciente. Então, devemos implementá-los e auditá-los para corroborar que aconteça e que se cumpra adequadamente. E, por último, dispositivos seguros. Todo dispositivo, catéter venoso, um tubo endotraqueal, para RM, tudo isso deve ser colocado da forma mais segura, fundamentalmente por meio do checklist que garante que esteja a técnica correta e controlar diariamente que isso esteja em condições de minimizar os riscos para o paciente. Esse é um exemplo de como, às vezes, no hospital, por meio de gráficos e ideias, implementamos esse pacote de medidas em controle, falamos de um pacote de medidas, porque tudo ou nada, se cumpre ou não. É como eu gosto de ouvir alguns colegas que falam do pacote de combo de McDonald's. Bom, aqui também, tudo junto devemos cumprir para reduzir as infecções associadas ao respirador. Agora, como isso do PRO e o controle de infecções frente às infecções hospitalares? Talvez pensar sobre o piso ou a base de um bom programa de controle de infecções com os componentes mínimos mencionados, adicionar as estratégias de PROA. Antes de qualquer infecção hospitalar, idealmente o hospital deveria ter um guia de administração de infecções hospitalares que sejam adaptadas à epidemiologia de cada lugar, onde permita ao médico prescritor cometer poucos erros e adequar os tratamentos ou indicar tratamentos antimicrobianos conforme a epidemiologia do local. E antes de qualquer infecção, ter um guia claro, alergia à penicilina, porque sabemos que há uma sobreestimulação do risco de alergia e perdemos um grande componente de beta-lactâmicos para tratar o paciente que não precisa antibiótico. Então, esses guias, sugiro ter de profilaxis antimicrobiana quirúrgica, patologia frequente, não esquecer a dosificação. Hoje, como estava a doutora, é chave para dose de carga, de manutenção, de duração estendida, prolongadas, de infusões estendidas. Então, devemos
considerar todos juntos como vamos dar em nossos pacientes a duração e avaliação da alergia. Quando temos um paciente com infecção, então tomar as amostras representativas do local, onde nós consideramos que está a infecção. É um trabalho muito interessante da doutora Valeria Fabre, onde nos mostra, no artigo vão ver detalhadamente como podemos intervir para otimizar a etapa pré-analítica, quando pensamos em interpretar o quadro clínico, ou considerar o teste diagnóstico, a ordem, como colher a amostra, que melhorar dentro do laboratório, na parte analítica, e que melhorar no relatório de resultados desses antibiogramas restritos que permitem gerir melhor os antibióticos. Assim que temos planejado que o paciente tem uma infecção nosocomial, devemos iniciar um tratamento empírico, mas é muito importante, inclusive dentro do hospital, entender que em terapia intensiva não tem a mesma epidemiologia como uma sala geral ou a pediátrica. Então, ter claro quais são os fatores de risco e epidemiologia para ajudar ao melhor tratamento. Administrar de forma apropriada e controlar o foco não menor, que muitas vezes vamos sumando esquemas e, em definitivo, o paciente precisa de uma cirurgia ou extração de catéter. Essa é uma pirâmide que muitas vezes serve para ensinar como registramos, como pensamos, os níveis de epidemiologia local. E, na verdade, poderíamos dizer em 3 níveis, um mais amplo, número 3, a gente poderia ter todas as amostras microbiológicas por tipos de amostra, setor de um hospital, considerando que aí vamos ter infecções mais colonizações, que não todas são infecções, mas é um olhar global sobre que microorganismo está circulando em cada uma das unidades. Um segundo nível, episódios que eu considero que são infecções, e aí analiso a epidemiologia e vou ter uma boa aproximação para categorizar de melhor forma possível os casos. E depois dar, por exemplo, se 98 dos casos eu tive pseudomonas, vou saber que antibiótico administrar para o paciente. E por último, um olhar individualizado, que na verdade devemos dar esse pulo porque não é algo padronizado. A gente tem que considerar a colonização específica desse paciente, qual antibiótico recebeu, que tipo de doença basal tem para que está predisposto, imunossuprimido, a gravidade e o foco. Gravidade e o foco. Então, com essa pirâmide, construímos talvez o ponto mais chave, que é o tratamento sob medida do paciente, considerando esses 3 fatores. Assim que chegarmos ao tratamento definido, devemos saber que devemos ter o melhor tratamento disponibilizado, escalar o que for possível, dosagem sobre os antimicrobianos, a duração mais curto melhor, e por que não considerar cada vez mais essa passagem rápida da via endovenosa para a via oral. Quanto à dosagem em pacientes críticos, lembrem que o mais importante da beta-lactâmicos requer uma dose de carga rápida em terapia intensiva. Isso temos na Argentina bem incorporado, mas há estudos quanto às salas de internação geral. Portanto, isso faz pensar que devemos modificar e chegar velozmente a maior velocidade, tentar não adaptar esses antibióticos à dosagem de carga das 48 horas à doença renal aguda. E depois, dosagem de manutenção, antibiótico como os beta-lactâmicos em maior tempo acima da CIM, e administrar infusões otimizadas. Aqui é uma tabela, não é minha, todos conhecem essa forma de consulta. Isso se atualiza constantemente, mas conforme o foco, a duração cada vez é mais curta. E para encerrar o PROA, para depois ir à sua articulação, lembrar que tudo isso, no olhar do PROA, tem indicador. O indicador é poder de ter dados que permitam administrar. Então, cada ponto que falamos pode ser associado com um indicador, heranças guias, por exemplo, consumo de antimicrobianos,
ou fazer cortes de prevalência para saber quanto tenho de tratamento empírico, profilaxe cirúrgica ou médica, o que eu posso fazer com recursos no hospital, mas sem quantificar e não esquecer sempre de quantificar a mortalidade, densidade de incidência e a incidência de IAS. Então, articulando esses dois, eu acho entrando pela infecção e agora avançando com os pontos-chave do PROA e controle de infecções, saber que esses programas é uma forma de adaptar o que falamos de calendário disease, do stewardship, mas também ambos os programas precisam disso, precisam de compromisso, lideragem, liderança, materiais, financeiros, intangíveis, responsável. Consideramos que na prática cotidiana isso é feito assim, mas o responsável é aquele que cuida dos objetivos de ambos os programas e tenta articulá-los para juntos potencializarem e os resultados serem melhores. Expertos em drogas, microbiologia, sempre lembrar de vigiar os processos e resultados, reportar segmentos e um componente fundamental de ambos os programas é a educação. Resumindo, aqui podemos ver por meio da infecção, poderíamos ser por meio de um elemento que não queremos que aconteça no sistema de saúde, cirúrgico, infecção, por questões difíceis, por germes resistentes, como os programas de controle de infecção TIPROA e juntos trabalham para controlá-los. É um exemplo concreto. Temos controle de infecções, antissepsia da pele, sala de cirurgia segura, o PRO estabelece a profilaxe antimicrobiana adequada, basicamente em tempo e forma, o diagnóstico e tratamento adequado da infecção, e juntos geram bandas ou pacotes de medidas de prevenção, a busca de colonização e decolonização para extrair áureos em determinadas cirurgias, e isso potencializa ou podemos ver resultados na redução da infecção do sistema cirúrgico. Na discussão, podemos ver alguns outros dois pontos. E contar a experiência local do meu hospital, nós, inclusive, entre a pandemia, tudo isso que contei foi implementado no grupo interdisciplinar, na farmacêutica, que também coordena o PRO comigo, 3 doenças infecciosas, 2 médicos infectologistas, administrativa, todos para essas ações que estava comentando, onde essa limpeza de mãos, os antimicrobianos, alta potência com o serviço de infectologia de adultos e pediátricos, microbiologia. E apesar da pandemia, tínhamos uma densidade de incidência de bactérias resistentes a Carbamens abaixo da Argentina e de nosso próprio padrão de cuidado. Ou seja, o que eu quis transmitir ou compartilhar é que isso parece uma aula teórica, mas se a gente consegue levar esses conceitos e implementar no hospital ou continuar, segurar e melhorar ano após ano, o resultado realmente, o multiresistente é realmente possível. Então, para encerrar a minha mensagem final, esse paciente que comentava no início, o programa de controle de infecções para esse mesmo paciente pode implementar pacote de prevenção de pneumonia para que não aconteça ao menos um bom programa de limpeza de mãos com uma aderência maior de 80%, uma boa limpeza hospitalar, aderência maior de 90%, um PROA que seja claro qual o tratamento empírico inicial para essa pseudomonas e terapia intensiva, o diagnóstico precoce, um tratamento com dose e duração apropriada. E pronto, vamos pedir o diagnóstico mais rápido possível, com um antibiograma completo e com sinergias no caso de ser necessárias. Muito obrigado por essa oportunidade. Fico à disposição e convido para poder participar da pós-graduação que inicia no próximo ano na Argentina de modalidade virtual. Obrigada. Muito obrigada, doutora Wanda Kornstein. Ótimas apresentações as duas, realmente, nessa tarde, durante o evento de lançamento do curso Multiresistência 2025. Agradecer a ambas as palestrantes e a seguir
vamos ver essa troca de ideias. O Javier Farina tem a palavra. Muito obrigado, Mila, Wanda, pelas ótimas palestras que ofereceram. Em primeiro lugar, lembrar que no mês de outubro inicia o curso, esse é o evento lançamento, então quem não esteja cadastrado pode fazer. Vai ser abordada a problemática da multiresistência, abordagem terapêutica e prevenção. Há várias perguntas no chat de perguntas e respostas que vamos tentar te responder. Houve uma que já foi respondida de forma direta, mas queria começar eu com uma pergunta para a Wanda. Marcela não me convida à sua casa ultimamente a tomar chimarrão na Argentina, portanto eu vou aproveitar e vou fazer a Wanda, mas também gostaria a opinião de Mila, de Juan Pablo, de qualquer palestrante, porque é uma pergunta que todos estamos nos enfrentando no dia a dia e tem a ver com o tratamento combinado para Cicobarter Pneumani, fora dessa novidade de Subaltano Nurbactam, já que há muitos guias que começam a recomendar combinar antimicrobianos frente a Cinetobacter nitromani, evidencia de que isso seja superior a uma monoterapia com uma agente, aunque a Cetobacter é susceptível, que é muito questionável, conforme meu ponto de vista, e eu quero a sua opinião de vocês e por que recomendaria ou não e que combinações faria. Javi, primeiro você está convidado amanhã para ir em casa. Olha, é uma excelente pergunta que você faz, mas para contar a Mila que estava ouvindo, Mila, nós temos, ao menos na Argentina, um passo menos que o que você contava, porque temos apenas cetafina e nirobactam e rimipenem e nirobactam. Até aí chegamos. Tudo, não temos cifedrocol e temos, se a gente vê o último relatório do Vida, que é nosso sistema de referência, a Ceraternirvana é o maior patógeno em nossas terapias intensivas, muito tem a ver com a limpeza hospitalar e com as questões que têm a ver com nossa cultura, mas hoje é um desafio. E em muitos hospitais se trata com colistin. Então, eu sei que o doutor Cajá tem muita experiência em saber que colistina é como uma... ir para um trem fantasma e não sabe se vai chegar, porque é muito difícil predizer seu comportamento, a dose. Bom, eu vou deixar a doutor a Horcajada, que tem muito publicado. E o que temos na Argentina, considerando que é o Lactam, não temos. Não sei se vai chegar na Argentina, porque o custo para nós é um ponto importante. Nós temos a insulina Rivactam, que vamos adaptar e usar a 27 gramas, conforme a dosagem, mas também temos o monodroga na Argentina, conseguimos e estamos utilizando Subaltam ou experimentando, temos um registro de Subaltam mais alguma coisa. Estamos ao redor de Subaltam de 32, 16. Então, fazemos 9 gramos, 3 gramos cada 8 de Subaltam, mais colistin, ou que possamos encontrar. Então, concretamente, Javi, eu sei que na Argentina, colistin monoterapia, eu acho que também é bom falar, porque às vezes tratamos colonização, às vezes a cineto confunde, e não é tanto patógeno. Aqui nas pneumonias que temos a cineto, hoje estamos sugerindo utilizar terapia combinada com Survactam mais colistin. Eu não sei se respondo. É perfeito. É difícil encontrar uma evidência, um estudo que demonstre isso de forma contundente, por isso eu colocava a pergunta na mesa. Evidencia ainda in vitro que eu posso contar o que a gente vê, porque não é um acionar como inibidor de beta-lactamase no Subaltam, mas como papel das PBN direto, da Cineto, mas o que sim eu posso contar que é bom e compartilhar com a audiência que in vitro também fizemos testes, não é? O Dr. Pasterão, Astronam, Avivactam, Sulbactam, uma espécie de Subaltam
caseiro, porque molecularmente é semelhante. Então, fizemos essa combinação e a gente pode ver uma baixa assim, de 2 a 3 lugares para baixo. Então, como último recurso, num paciente gravemente doente, estamos experimentando, tentando dar o melhor tratamento, e nesse caso, talvez seja a Vivactam Subactam. Uma questão aqui bem breve. Nós, felizmente, não temos Anictobacter, não temos, estamos num mundo que nossa epidemiologia não vai por aí, felizmente, e sozinho eu não quero que abrir o fogo para outra frente. Sem dúvida, onde devemos trabalhar, além disso, é como você fala, é na limpeza hospitalar, porque temos evidência que vimos entrar e ter entrado, tanto Juan Pablo como eu, estamos na coordenação do programa de controle de infecção dos nossos hospitais e ter agido de forma coordenada, rápida e ter evitado que se instale em nossas unidades. Conhecendo a realidade da Argentina e Latinoamérica e do problema que há com o Cianobacter, dizer isso, que onde devemos trabalhar muito é, como você falou, na prevenção de mãos dadas com da limpeza hospitalar como a chave principal. Isso. Outro fármaco que devemos pensar é Cifederocow, que entendo que em alguns países ainda não está disponibilizado, mas teoricamente tem muito efeito sendo a Helicobacter. E se você vai à monoterapia combinada. E depois, sim, o que diz Javier, é verdade, há pouca evidência, mas os guias norte-americanos recomendam as combinações. Subivaltam com alguma coisa, triciclina, agora vem a sibiclina, que é um descendente da triciclina, subaltam com colistina. Em muitos lugares se insiste muito em que a dose de subaltam deve ser a mais alta possível. Temos que usar dose alta e insistir em que o ciferocow sozinho em combinação. Obrigado, os três, excelente. Sobre a dosagem, esse trabalho de comparar 9 gramas e 12, mas ainda Sulbactam não encontrou nada. Muito obrigado. Bom, alguma outra pergunta entre os palestrantes, entre essas apresentações? Algo para falar? Eu queria perguntar para a Mila de tudo o que fez essa excelente palestra. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a terapia combinada. Mas eu não me refiro à combinação entre Astronam com Cefadina Durvaltam. A clássica combinação de beta-lactámido e um antiulicósico, ou um beta-lactámico e uma polimicina. Eu talvez estou limitada na minha resposta. Eu trabalho, além da clínica e assistência, trabalho em pesquisa, em modelagem de KPD dinâmicos, tipo hollow fiber ou quimiostal, curvas dos mais exóticos aos mais básicos. E tenho muita experiência, eu digo assim, em tratamentos combinados em charmes muito difíceis de tratar e muito centrados em pseudomone. Então, em cenários muito concretos e com focos muito complexos, eu defendo o tratamento combinado. Colocamos, temos bons resultados, temos trabalhos in vitro e depois experiência em pneumonias de infecções osteoarticulares, tratamento combinados, desde básicas e associação de beta-lactâmicos, como duplo beta-lactâmicos em pseudomonas totalmente resistentes e dar associados a veropenem, que parece muito forte, mas tivemos experiências muito bons em
focos muito complexos que tinham fracassado o tratamento prévio, sem dizer a colistina, com a qual temos muita experiência, porque antes das hexacibinas só tínhamos colistina e nossa flora predominante em anos era Pseudomonas 775, que é resistente aos carbapenêmicos, e deveríamos dar colistina ou aminoglicósido, e não tínhamos mais. E a partir daí surge a experiência do uso da colistina. Eu me posiciono, sei que está fora dos guias, temos antibiótico sensível, potente nos guias de tratar com antibiótico sensível, mas em cenários concretos, sem dúvida, é um passo à frente. A combinação está mais simples, a mais exótica, com experiência in vitro difícil depois de colocá-la na vida real, porque é difícil depois do que a gente tem uma M de 200 pacientes, onde, sei lá, usam clonopirem, é complexo, mas é verdade que há cenários muito específicos onde em favor da combinação, sem dúvida. Obrigado, Mila. Obrigada. Eu gostaria, excelente as apresentações dos dois, apenas dizer e contar a doutora Monteiro, eu acho que há coisas que são importantes que vamos aprendendo andando. E eu colocaria, sabemos que a MIC às vezes pode predizer o fracasso terapêutico ou inóculos altos. Isso nem sempre está nos testes clínicos, nem nos estudos, onde mostram que basicamente a monoterapia é igual o que o primeiro é. Os estudos de mortalidade, basicamente, em gram negativos, mostram que em muitas ocasiões a monoterapia é suficiente. Mas que detalhe devemos saber do nosso paciente? Esse paciente está em ultrafiltração, os pacientes que mais falham, tem autoinóculos, que são os que mais falham. Tem um artigo recente, há 2 meses, de Salinactam, falharam mais do que tinha um MIC de 4. Então, são sensíveis, mas não parecem tão sensíveis por colocar em algo prático. E talvez esses são os cenários. Mix não tão baixos, como eles tinham um mix que não é menor a 1, que vale a pena dar terapia, talvez não foi demonstrado a mudança na mortalidade, mas são esses casos onde vale a pena. E, de outro lado, algumas informações que nem sempre temos disponível, depende da série, mas às vezes tem uma coprodução de outras carbapenimases, outros mecanismos de resistência. Essas informações não temos. Então, a primeira coisa que acontece isso para no início precisar uma monoterapia ou há hospitais que não precisam. Pacientes que o mix seja pequeno, que o inóculo, que o antibiótico chegue bem, não tenha necessidade. Então, a mensagem dos guias é depois ir e fazer essas perguntas do in vitro, por exemplo, com base em quê? Apenas o añadido é, nesse mesmo cenário, é onde se usamos monoterapia, que é onde que podemos usar, temos que individualizar e otimizar os antibióticos, além da combinação, mas nesse cenário, inóculo, limítrofe, o foco difícil, que não chega ao foco, aí devemos otimizar, individualizar na dosagem, garantir, e falando do idílico maravilhoso e delirante, se temos TDM, temos o cenário perfeito para ter uma concentração ótima do antibiótico. É a combinação, mas também, se for monoterapia, a individualização nesses pacientes. Muito obrigado, ótimo todos esses dados. Aproveito para fazer um ponte, o doutor Chevavo levantou a mão, e aproveito para fazer uma ponte entre uma pergunta do Javier no chat. A maioria das perguntas foram respondidas de forma escrita pelos palestrantes,
E aproveito a pergunta de Javier que respondeu Juan Pablo no seu chat, mas para fazer ponte com o doutor Chevabo que comente sobre isso que esperava. E não abordamos muito da estereofamona, que surge aí em infecções mais tardias nos pacientes de terapia intensiva, o que receberam muitos esquemas e surge essa estereofamona. Quais são as opções antigas que e disponemos e os novos antibióticos, aqueles que têm um papel? Doutor Chevabo. Eu só queria fazer um comentário sobre a apresentação da Mila, que eu achei excelente, também da Wanda, mas em relação às pseudomônadas e principalmente em relação aos metalo-beta-lactamases. É, a gente tem um estudo agora publicado no Lancet, agora recentemente, de um grupo aqui da América Latina, que envolve Brasil, Colômbia e mais um estudo multicêntrico, que mostra uma preocupação com o aumento da incidência de metalo-beta-lactamase, tanto em enterobactéria, mas preocupa mais em Pseudomonas aeruginosa, porque normalmente a gente sempre falou, ó, Pseudomonas aeruginosa, o mecanismo de resistência normalmente, raramente por carbapenemase, né? Você pode usar o ceftolozano com tazobactam, porque na grande maioria das vezes vai funcionar. Porém, a gente vê agora essa preocupação com o aumento de metalo-beta-lactamase. A gente já vem vendo isso em enterobactérias, principalmente em Klebsiella, e agora também esse estudo mostra, apesar de serem poucas cepas, não é um N muito grande, mas esse aumento ele avalia de 2015 a 2020 e dobrou o número de isolados de pseudomonas com produção de metalo-beta-lactamase. E essa é uma preocupação porque a gente também não tem muitas drogas ativas para metalo, né? A combinação de Astrionam com ceftazidime e avibactam, ou Astrionam com avibactam. No Brasil, a gente também não tem ainda a combinação de Astrionam com avibactam, então a gente acaba tendo que associar duas drogas, né? Dois antibióticos. Mas essa é uma preocupação que eu queria expressar e até ouvir de vocês se vocês têm tido esses casos aí nos seus países. Muchísimas gracias al doctor Chevabo. Muito obrigada, doutor Chevabo. A doutora Mila, queria fazer algum comentário? En nuestra epidemiología, a resistencia a carbapenémicos no está dada con tanta frequência associada a metabectaloctamasa, mas como você disse, um aumento crescente de metalobacteriamasas associadas a pseudomonas. Temos produção de lipoproteinina PDR, outros mecanismos de resistência que davam resistência aos carbapenêmicos. E é verdade que as opções terapêuticas são menores. Aí, em nosso cenário, surge de novo o cefidrocol como uma opção. Em algumas circunstâncias específicas, a associação, isso nós temos experiência in vitro de associar civetilactam com Astronam e que tenha uma boa resposta em algumas CVNM específicas em pseudomonas, ao ter nós mais experiência em pseudomonas, em nossos estudos, como robustos, como Colofaide funciona bem, praticamente igual que com Cerviocol, então não podemos generalizar, mas também estamos a caminho de procurar novas opções terapêuticas. Aqui, surge a luz contando no curto prazo com cefidrocol. Nós, por enquanto, não temos, não tem, cefidrocol, mas não estamos contando com isso como uma opção terapêutica nessas circunstâncias. Excelente, muchísimas gracias. Muito obrigado. Bom, eu comento que o tempo já acabou. Isso acontece quando estamos em excelente companhia com assuntos de alta relevância. Sem dúvida, agradecer a todos os participantes. Isso é só uma prévia. Estamos no lançamento do curso Multiresistência 2025. A partir do 1º de outubro, vamos aprofundar nessas temáticas e em outras,
Portanto, agradeço a participação dos palestrantes. E se vocês acham bem, não sei se vocês querem, antes de encerrar, dar devolução, alguma questão importante a seu critério que tenha ficado entre as inquietudes da audiência, do público. Eu simplesmente leia para me despedir, agradecer a oportunidade de ter contato com meus colegas da Espanha, Brasil, é uma honra, México é um grande privilégio e animar ao público a se envolver mais em proa no controle de infecção, porque a gente sabe que estão ganhando, vencendo a batalha e o caminho, como estamos fazendo há tanto tempo, serve e sempre estamos atrás das questões, então sejamos proativos em vez de reativos e vejamos a problemática das suas origens e a forma de administrar, que é o programa de controle de infecções e de gestão diagnóstica. Muito obrigada. Eu queria velozmente também parabenizar a Rede IMC e também parabenizar aos palestrantes e aos speakers. Foi uma sessão extraordinária. E, de outro lado, eu queria transmitir a mensagem ao público da importância da formação. Para poder navegar nesse mar, faz falta ter bons barcos. E para isso devemos nos formar muito bem. Não é uma parte da medicina fácil, é uma parte da medicina que exige muita formação e estar ao dia, atualizados. E, portanto, é uma grande responsabilidade. Eu animo os assistentes a continuar a se formar. É um claro sinal de que estejam aqui, mas continuar a se formar, ler muitos artigos, assistir cursos de alto nível, como aquele que organiza a Rede IMC. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu, para encerrar, eu quero dizer que isso soma, é um desafio que contribui com saúde e que vai de mãos dadas, como diz Juan Pablo, é um pouco meu professor. Devemos estudar e há que se envolver realmente em que o objetivo final são os pacientes. Desse esforço extraordinário de estar aqui, de fazer o curso completo, que é muito importante, porque soma muito. E não soma só do lado da formação, mas também dos laços, dos vínculos entre as pessoas. Eu, por causa de outros cursos, tenho pessoas comigo trabalhando, portanto, chegaram em Barcelona, se formaram, nos conheceram, então é um vínculo muito importante. E dizer que nós estamos desse lado do rio, mas estamos com vocês, mas sejam bem-vindos para melhorar e dar um valor diferenciador a seus pacientes. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mila, pelas suas palavras. E a seguir, doutor Chevabo, doutora Patrícia. Muito obrigada por estar aqui conosco, pelas suas perguntas. E convidamos a se unir no curso em outubro. No México tem pontos para certificação de infectologia. Convidamos a todos. E lembrar o que nós consideramos que tínhamos aprendido há 2 anos, talvez agora já não está em vigor. Portanto, somar a todas as palestras desse ano. Estamos felizes de compartilhar tudo com vocês. Eu queria agradecer, convidar a todos para participar do curso. Acho que esse é um tema bastante importante. A gente viu, né, e até nas perguntas, né, como esse curso ele tem interação e como esses temas eles podem ajudar no controle da resistência. A resistência é um problema grande que a gente tem no mundo inteiro. E com a ferramenta do gerenciamento de antibiótico, do controle de infecção, a gente pode, como a doutora Mila mostrou, né, conseguir controlar e erradicar, inclusive, a presença
por exemplo, de uma bactéria como a Acinetobacter, que está muito ligada a essa questão da proa, do controle de infecção associado, né? E a gente conseguir controlar essa evolução da resistência e conseguir diminuir, né, a pressão seletiva que a gente tem sobre antibiótico, e o curso tem muito disso, né? De ensinar, de mostrar no dia a dia como a gente pode implementar essas ações e como a gente pode ajudar dentro do hospital no manejo dessa resistência. Então, estão todos convidados. Mais uma vez, agradecer aí a participação e parabenizar as excelentes apresentações que a gente teve hoje aqui. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muito obrigada a todos. Foi uma assistência maravilhosa. Tivemos representação de toda a América Latina, uma boa participação da América Central, vários países de fala portuguesa, várias regiões do Brasil, Angola, Portugal. A gente volta a se encontrar no campus virtual do curso Multiresistência 2025, abordagem integrada às infecções da era de micro-organismos difíceis de tratar. Obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.